Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar sobre alguns conceitos filosóficos. Entre eles o conceito de sujeito epistêmico, de epistemologia, de epoqué, de equidade, de equipolência ou de equipolente, de equívoco. Vamos falar de Erasmo de Roterdã, de João... vamos falar de erística, vamos falar de Leibniz, vamos falar também de Eros, vamos falar de erro e de escatologia. Bora lá? Diferentemente do sujeito psicológico individual, ou seja, de cada eu tendo consciência de uma unidade, apesar da diversidade de seus pensamentos ou de suas percepções, o sujeito epistêmico, epistemológico, universal, o conjunto das propriedades da razão universais idênticas em todo indivíduo. Para Descartes, esse sujeito é uma substância, um ser, uma coisa pensante da qual afirmamos alguma coisa que ele pensa, que duvida, que existe. Kant vai reduzi-lo a uma função idêntica em todo indivíduo, unificando todas as nossas representações no ato consciente do eu penso. Ele o denomina sujeito, o eu transcendental. Mas agora a epistemologia, do grego epistêmico, significa ciência, conhecimento, científico, e logos, que é teoria, disciplina que toma as ciências como objeto de investigação, tentando reagrupar a crítica do conhecimento científico, exame dos princípios, das hipóteses e das conclusões das diferentes ciências, tendo em vista determinar seu alcance e seu valor objetivo. B. A filosofia das ciências, o empirismo, o racionalismo. C. A história das ciências. O simples fato de hesitarmos hoje entre duas denominações, epistemologia e filosofia das ciências, já é sintomático. Segundo os países e os usos, o conceito de epistemologia serve para designar seja uma teoria geral do conhecimento de natureza filosófica, seja estudos mais restritos concernentes à gênese e à estruturação das ciências. No pensamento anglo-saxão, epistemologia é sinônimo de teoria do conhecimento ou gnosiologia, sendo mais conhecida pelo nome de filosofia da ciência. É nesse sentido que se fala de epistemologia a propósito dos trabalhos de Piaget, versando sobre os processos de aquisição dos conhecimentos na criança. O fato é que um tratado de epistemologia pode receber títulos tão diversos como a lógica da pesquisa científica, os fundamentos da física, ciência e sociedade, teoria do conhecimento científico, metodologia científica, ciência da ciência, sociologia das ciências. Por essa simples enumeração, podemos ver que a epistemologia é uma disciplina proteiforme, que, segundo as necessidades, se faz lógica, filosofia do conhecimento, sociologia, psicologia e história. Seu problema central e que define seu estatuto geral consiste em estabelecer se o conhecimento poderá ser reduzido a um puro registro pelo sujeito dos dados já anteriormente organizados independentemente dele no mundo exterior, ou se o sujeito poderá intervir ativamente no conhecimento dos objetos. Em outras palavras, ela se interessa pelo problema do crescimento, dos erros ou dos conhecimentos científicos. Por isso, podemos defini-la como a disciplina que toma por objeto não mais a ciência verdadeira de que deveríamos estabelecer as condições de possibilidade ou os títulos de legitimidade, mas as ciências em via de se fazerem em seu processo de gênese, de formação e de estruturação progressiva. A epoqué, a suspensão do juízo. Segundo o ceticismo clássico, antigo, suspensão do juízo que resulta da impossibilidade de se decidir sobre a validade de doutrinas opostas acerca de algo. Na medida em que a fenomenologia visa descrever os fenômenos presentes na consciência da intencionalidade, a nossa consciência tende para algo e não os fatos físicos ou biológicos, ela é levada a pôr estes fatos entre parênteses, essas coisas que são ou para a qual a consciência tende. A epoqué designa justamente essa colocação entre parênteses, essa suspensão do juízo, ou do juízo de valor, para descrever a coisa que se apresenta à consciência ou para a qual a consciência tende. É o sinônimo de redução fenomenológica. O homem tem consciência de um mundo que se estende no espaço e no tempo, sendo-lhe acessível pela intuição imediata e pela experiência. As coisas corporais estão aí, quer me ocupe delas, quer não. Esse mundo natural é um existente, uma realidade, eis a tese geral da atitude natural, diz Russell. A epoqué consiste em alterá-la radicalmente, quer dizer, em suspender o juízo sobre o mundo natural e buscar descrevê-lo assim como a nossa consciência o percebe. Equidade, sentimento de equilíbrio moral, vem do latim equitas, que é igualdade, de atitude intuitiva que permite a alguém discernir entre o que lhe parece justo ou injusto conforme o exigido por uma justiça mais ou menos ideal.
Equipolência ou equipolente, né, vem do latim equipolens, né, ou seja, equivalente. Duas preposições são equipolentes quando possuem exatamente a mesma significação. Sinônimo erudito de equivalente. Exemplo, todo mundo possui pelo menos uma qualidade. É uma proposição equipolente a esta outra. Não há ninguém que não possua pelo menos uma qualidade. Equívoco, do latim equívocos, significa de duplo sentido. Qualquer significa suspensão do juízo, né? Diz-se do termo que pode ser entendido em dois, ou equívoco vem do latim equívoco, de duplo sentido, diz o termo de que pode ser entendido em dois ou mais sentidos diferentes, oposto ao unívoco. Por exemplo, se tomarmos o termo ser e o aplicarmos a Deus e às criaturas, ele guarda o mesmo sentido, quer dizer, é unívoco. O ser de Deus é idêntico ao das criaturas. Essa tese implica que Deus não transcende sua criação confundindo-se com ela. É o que se chama de panteísmo. Em contrapartida, o conceito de ser é equívoco quando aplicado a Deus e às criaturas tem dois sentidos diferentes, e quando isso tem dois sentidos diferentes, né? Deus é transcendente e a criatura é imanente, né? Erasmo, né, que viveu de 1467 a 1536, conhecido pelo nome de Erasmo de Roterdã, o pensador humanista holandês Desidério Erasmo dedicou-se a pregar um evangelismo filosófico. Sua política é penetrada de um ideal moral e religioso. Trata-se, antes de converter os príncipes, de fazê-los desempenhar seu papel cristamente. Em seguida virão a paz e a harmonia. Em sua obra A Instituição do Príncipe Cristão, de 1516, ele esboça uma teoria da soberania. O que legitima a autoridade do príncipe é, de um lado, seu devotamento ao bem comum, do outro, a livre aceitação de seu poder pelos cidadãos. Rejeita assim a monarquia hereditária e recomenda a eleição do chefe. Apóstolo da paz, Erasmo condena as guerras. Seu programa para a paz contém os seguintes requisitos: a. Desarmar os antagonismos nacionais, b. Estabilizar o estatuto territorial da Europa, e c. Fixar a ordem das sucessões segundo um modelo uniforme, d. Subtrair aos príncipes o direito de declarar a guerra, e. Organizar a arbitragem, f. Mobilizar todas as forças morais em favor da paz. O objetivo idealista de Erasmo era o de regenerar a Europa, insuflando-lhe um ideal evangélico. Considerado o príncipe dos humanistas, ele defendeu contra Lutero o livre-arbítrio. Sua obra-prima é a sátira intitulada Elogio da Loucura, dedicada a seu amigo Thomas More, defensor da utopia, né? Erística, do grego eristikos, de Eris, que significa disputa, é a deusa da raiva, do ódio, né? A arte da disputa é derivada sobretudo da prática dos sofistas que a desenvolveram e sistematizaram. Em um sentido pejorativo, significa argumentação que visa ao sucesso contra o adversário, independentemente da preocupação com a verdade. Erlebnis, do alemão erleben, que significa experimentar algo, derivado do alemão leben, que significa viver. Termo utilizado pelos filósofos existencialistas para designar a experiência íntima do indivíduo, do seu vivido, suposto indizível. Assim, o vivido, o Erlebnis, tende a opor-se ao conhecimento unicamente intelectual. Eros, do grego, significa desejo, amor. Na antiguidade grega, Eros designa o amor e o deus do amor. Platão, no Banquete, enfatiza a ambiguidade do termo. Eros, na mitologia grega, é filho de Poros, que é a riqueza, e de Pênia, que é a pobreza, né? Aí está a sua ambiguidade. Pobreza, porque o desejo amoroso exprime a ausência, e riqueza pelo sentimento de plenitude que acompanha o amor. Outra ambiguidade, o Eros inferior, o amor carnal, é distinto do Eros que conduz ao amor divino. Os homens passam de um ao outro por degraus, em virtude da dialética ascendente. Para Freud, que se refere ao deus grego do amor, Eros designa as pulsões de vida e de autoconservação, cuja energia potencial, essencialmente de caráter sexual, não exclusivamente genital, é constituída pela libido, regida pelo princípio do prazer. Por oposição a Eros, Thanatos designa as pulsões de morte, que se traduzem tanto por uma tendência à autodestruição, quanto por uma agressividade dirigida para o exterior. Erro, do latim error, de errare ou de errar, né? O erro pode ser considerado tanto uma afirmação tida por verdadeira, mas que não se conforma com as regras lógicas da verdade, quanto a afirmação que considera verdadeiro aquilo que não existe na realidade ou que não lhe é conforme. Por extensão, estado de espírito que consiste em considerar verdadeiro o que é falso e falso o que é verdadeiro. Os filósofos sempre se preocuparam com a origem dos erros, como eles
como eles eram possíveis. Para a filosofia clássica, o erro consiste, na maioria das vezes, no efeito de nossos sentidos. A Terra me parece plana, o Sol parece girar em torno da Terra. O entendimento propriamente dito não deve cometer erro, mas a influência oculta da sensibilidade sobre o entendimento, segundo Kant, leva o espírito a cometer erros. Contudo, muitos filósofos atuais veem no erro não algo a ser sumariamente proscrito, mas uma primeira etapa do conhecimento, uma condição da verdade. O erro descoberto nos leva a procurar uma solução melhor. A verdade científica pressupõe de direito um erro retificado, segundo o Bachelard. Psicologicamente, somos tentados a acusar de estar no erro aquele que discorda do nosso ponto de vista. Escatologia, do grego escatos, que quer dizer último, e logos, que é ciência, teoria, né? Doutrina que diz respeito aos fins últimos da humanidade, da natureza ou do indivíduo depois da morte, o que implica a crença na vida futura. Em outras palavras, crença ou doutrina que diz respeito aos fins últimos do homem e da humanidade, mas sob uma forma religiosa. Contudo, a noção de escatologia, quando reduzida à fórmula empregada por Pascal e Kant, para onde vamos? Não é totalmente estranha às meditações modernas distantes da religião. O marxismo revolucionário apresenta uma certa escatologia, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, e até a próxima.